Graça e paz a todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista Chamar. Nós estamos no segundo culto online de domingo, transmitindo para todos vocês. E nós queremos pedir a você, meu irmão, tem acesso aí a um celular, passe para alguém o link dessa página no Facebook, para que nós consigamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. E você que está acessando este momento, é uma alegria tê-lo conosco. Espero que esse momento seja um momento maravilhoso de nós nos encontrarmos e, como irmãos na fé, compartilharmos a mesma fé, a mesma esperança em Jesus Cristo. Eu quero pedir a todos que estejam na sua casa, minha oração é que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja com saúde, que você esteja se cuidando. João disse isso quando escreveu a primeira epístola, que você tenha saúde, que todos nós tenhamos a saúde. E nesse instante nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha nos abençoar neste momento que teremos aqui, e que você se coloque agora diante de Deus. A sua casa agora vira um templo. A sua casa agora se torna um lugar de louvor ao santo nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus agora. Senhor Deus, nós queremos te dar graças de todo o nosso coração, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez nessa transmissão online, Senhor Deus, com o propósito, Senhor, de divulgar a tua palavra, de semear a boa semente, de falarmos aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em nosso coração, a palavra de vida eterna, a palavra de esperança, a palavra de perdão que está na pessoa maravilhosa de Jesus. E eu te peço, Senhor Deus, onde quer que esse culto chegar, possa, Senhor Deus, tocar nas vidas, que haja manifestação do teu Espírito, da tua presença, Senhor Deus. Abençoa os lares que estão recebendo essa mensagem. Abençoa o pai da família, a mãe da família, os filhos, os que estão juntos ali. Que a tua mão, Senhor, se estenda a favor destes e que o Senhor Deus os guarde, que o Senhor Deus os abençoe, que o Senhor Deus tome a vida destes, Senhor Deus, e derrame graça, força e poder, Senhor. Tira, Senhor Deus, todo medo, tira, Senhor Deus, todo pavor, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, e nossa fé está em Ti, e se a nossa fé está em Ti, nós podemos todas as coisas também. Pai, abençoa agora o momento, Senhor Deus, que teremos, que seja tudo para a glória do Teu santo e bendito nome, é que nós te agradecemos. Amém. Abra a palavra do Senhor nos Salmos 127. Esse salmo ele é muito bonito e ele é uma introdução do que nós estaremos meditando hoje na palavra. Salmos 127. A minha versão, uma versão mais atual, nova versão na linguagem de hoje, talvez não vai estar de acordo, mas você vai entender toda a ideia do texto. Diz o Salmo: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo e deitando tarde, pois é Deus quem nos dá o sustento ao que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são presente do Senhor, eles são a verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão do soldado. Eu queria me reportar ao versículo 1 e ao versículo 2. E a minha pergunta para você é esta: como você tem edificado a sua casa? Como você tem erguido a sua casa? E quando se pensa em casa, se pensa no lugar de proteção, onde nós vivemos.
A maior parte da nossa vida nós vivemos dentro das nossas casas. Como você tem edificado? E agora a gente vai pensar não na questão física da casa, mas como você tem edificado a sua vida. Quais são os alicerces da sua vida? E o salmista aqui, e esse salmo é de Salomão, ele está chamando a atenção o seguinte: olha, quando você for edificar a casa, que o fundamento mais importante da sua casa, da sua vida, seja o Senhor. Seja Deus. E quando fala que Deus, ele é a pedra mestra daquela casa, ou seja, é o conhecimento de Deus, o ensino da palavra de Deus que vai nos dar horizonte para mantermos a nossa casa erguida, em pé. E aí o texto segue: como é que a cidade é guardada? A cidade é guardada pelos guardas ou pelo Senhor? É claro que é o Senhor que guarda, mas mesmo o Senhor guardando, você também protege, porque isso é a prudência do homem. Aí segue o texto: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois nosso Deus nos dá o sustento. Então, o Senhor cuida de cada um de nós. Ele é a nossa provisão. Ele é o Deus que cuida. Então, hoje a gente quer meditar sobre isso, sobre prudência, sobre nós estarmos diante de Deus numa atitude de sabedoria. E nesse instante, nós estaremos dando algumas informações, porque nós queremos fazer um momento de intercessão, mas para isso eu preciso dar algumas notícias aos irmãos. Quando eu estava organizando este culto, o Senhor me orientou que nós fizéssemos um momento de intercessão por aqueles que estão passando esse momento dessa pandemia, perdendo seus entes. E olha, irmãos, eu fico muito comovida quando eu vejo muitos caixões sem poder ser velados, sem poder ter uma despedida da família. Isso me deixa muito, muito triste mesmo, como uma pessoa cristã. Então eu queria me reportar aos dados que são mais importantes. Até agora no mundo, a Covid-19, ele atingiu já 533.312 pessoas. Então nós temos no mundo infectados, isso são dados oficiais, 533.312 pessoas. Qual o contingente de mortes? Mortes, e a gente diz infelizmente, 33.887. E pessoas que foram curadas, 150.917. Quais são os países onde teve mais gravidade? O primeiro país, nós sabemos, foi a China, no final do ano passado. Este conseguiu, de certa forma, sanar, mas nós temos 3 países numa situação crítica. O primeiro país, a Itália, com 10.779 mortos. Isso é um número muito alto, irmãos, porque a Itália tem uma taxa, e essa taxa de mortos aqui ela é muito alta. O outro dado é a Espanha, 6.802 mortos. E o terceiro país é Irã, 2.640 mortos. Nós temos ouvido notícias que os Estados Unidos serão o próximo epicentro desse Covid-19. E vamos interceder então pelos Estados Unidos. Agora aqui no Brasil, temos mais de 4.000 casos confirmados e mortos até o presente. 136 mortes. O que o crente tem que fazer nesse tempo? Ficar dentro de casa apavorado? Não. O crente tem que buscar um Deus que pode fazer as coisas. Temos que orar. Temos que nos fortalecer. Então, nesse instante, nós estaremos intercedendo, pedindo que o Senhor Deus intervenha de alguma forma na cabeça dos governantes, na mente destes, na cabeça dos cientistas, dos médicos que estão na linha de frente com os enfermeiros. Nós sabemos a complexidade que é essas operações. E vamos pedir a Deus que nos guarde, que tenha misericórdia. Então eu convido a você
para esse instante comigo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, como povo que é sal da terra e luz do mundo, como povo que o Senhor constituiu, sacerdote e reino, apresentar diante de Ti, Senhor Deus, essa situação tão difícil, Senhor, desses países, Senhor Deus, que nós acabamos de mencionar, meu Pai, que tem, Senhor Deus, perdido vidas, que tem sido atacadas, Senhor Deus, com esse vírus, Senhor Deus, de forma terrível. E eu te peço, meu Pai, que Tu venhas sobre as famílias que perderam os seus entes, que Tu consoles, que Tu, Senhor Deus, confortes, que a Tua mão, Senhor Deus, esteja abençoando a cada um destes, Senhor Deus. Que esse tempo seja um tempo, Senhor Deus, de nós nos apegarmos uns aos outros, de nós nos amarmos, de nós buscarmos a Tua presença, de nós pedirmos que o Senhor tenha misericórdia. E eu te peço, Senhor Deus, que Tu tomes, Senhor Deus, todas as autoridades constituídas, Senhor Deus, os presidentes, Senhor Deus, das repúblicas, os primeiros ministros, Senhor Deus, que Tu tomes, Senhor Deus, todos os cientistas que estão, Senhor Deus, imbuídos, Senhor Deus, buscando de alguma forma, Senhor Deus, encontrar uma vacina que solucione esse problema. Eu oro, Senhor Deus, ao Senhor, para que o Teu Espírito ilumine a mente, ilumine o coração e que seja dada uma resposta brevemente nos próximos dias, que o Senhor Deus os ajude, que o Senhor Deus esteja sobre eles, guarda, Senhor Deus, os médicos, os enfermeiros, todo o corpo de profissional que está ali nos hospitais, Senhor Deus, cuidando dessas pessoas que estão infectadas, Senhor Deus, que estão em estado grave, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, manda anjos, Senhor Deus, ministros seus a alcançar essas vidas, Senhor Deus. Tenha misericórdia, meu Pai. Guarde toda a equipe médica, de enfermeiros, toda a equipe que está trabalhando, Senhor Deus. Todo o corpo, Senhor Deus, do hospital. Que o Senhor Deus esteja com Tuas mãos, Senhor. E que Tu coloques, Senhor Deus, na mente dos governantes, Senhor Deus, dos países, do nosso Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, Senhor Deus, dos governadores. Tu sabes os fatos que aconteceram essa semana. Entendimento, que haja unidade, porque um povo dividido não cresce. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa o ministro da Saúde, Senhor Deus, venha sobre ele, dando-lhe força, Senhor Deus, graça, Senhor Deus, sabedoria para lidar com um problema tão grave como esse, Senhor Deus. Em nome de Jesus, visita a Itália, visita a Espanha, visita o Irã, visita os Estados Unidos, porque as notícias que se tem são graves, que acontecerá. E nós pedimos que o Senhor guarde, nós pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos e tenha misericórdia de nós. Guarda o Teu povo, Senhor Deus, que está nessa terra, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, que nós possamos buscar o Senhor com graça, para que o Senhor Deus tenha misericórdia e que esse mal, Senhor Deus, não traga tantos, Senhor Deus, vidas ao óbito, Senhor Deus. Tenhas misericórdia, estende Tuas mãos, Senhor Deus. Ouve a oração que nós fazemos no nome daquele que é Senhor de todas as coisas, no nome de Jesus, nome sobre todo nome. É no Teu nome, Senhor, que nós te oramos e te agradecemos. Senhor Deus, toma agora o louvor que será ministrado, Senhor Deus, através da vida de Josélia e Elinaldo. Visita cada um dos Teus filhos que estão nos seus lares, que eles possam, Senhor Deus, ser abençoados com este louvor. Que a Tua presença seja real e eficaz. Eu te agradeço no eterno nome de Jesus. Amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que possamos nessa noite nos alegrar na presença do Senhor. Vivemos momentos de dificuldades, momentos de preocupações, mas sabendo que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E através desse amor é que podemos sentir, é que a cada dia tem nos ajudado essa paz que excede todo entendimento, que excede todas as dificuldades, que rompe barreiras, uma paz que só vem do único, do suficiente Salvador que é Jesus Cristo. E que nessa noite você possa sentir esta paz, não porque o homem te dá esta paz,
mas porque a paz vem por meio do nosso Salvador. Sinta essa paz em nome de Jesus. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, tem de confiar. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória a meu Senhor. Aleluia, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia. Amém. Por isso não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia, Jesus. Mesmo diante de tantas dificuldades, nós nos sentimos seguros. Seguros porque confiamos que é o Senhor quem nos coloca nos braços a cada dia. Aleluia, Jesus. Confiando que a tua presença tem nos renovado. Esses dias que ficamos em casa, temos aprendido mais e mais do nosso Deus. Temos confiado que é só o Senhor. E não nos sentimos seguros por nós mesmos. Não confiamos que somos assim tão excepcionais.
Sabemos que somos tão pequenos, mas a nossa alegria, a nossa certeza de estarmos seguros nos braços do Pai. Ter um Pai, já é maravilhoso dizer isso. Eu tenho um Pai. Declarar que temos um Pai que nos socorre em momentos difíceis, que segura em nossas mãos quando precisamos, que enxuga as nossas lágrimas quando choramos. Isso é o que nos mantém de pé, com a certeza de que a vontade do Senhor, mesmo em meio a essas dificuldades, ela é boa, perfeita e agradável. Então se agrade no Senhor nesta noite. Aleluia. A segurança dos seus braços nos atinja nesta noite. E se você não tem sentido isso, sinta a presença dele. Sinta que está seguro, sim, mesmo em meio a essa tempestade. Isso vai passar, não durará para sempre. Mas a palavra de Deus, essa sim, irá eternamente. Então cante conosco nesta noite. Declare essa palavra aí onde você está. Que a sua segurança está no seu Pai.
Confia no Senhor. Creia que em seus braços estarás seguro. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Glorificamos o nome do Senhor, porque não somos mais servos, mas somos nova criatura em Jesus. E tudo aquilo que passamos ou que continuamos a passar, Tu nos dá segurança de vitória, não porque somos merecedores, mas porque um dia o Senhor entregou o Teu Filho unigênito na cruz, para que pudéssemos ter acesso a essa graça que não seria possível se o véu não tivesse se rasgado. Pai, muito obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, Senhor, porque sabemos, Senhor, que a nossa segurança está em Ti, não está no homem, não está nos nossos pensamentos, mas está no Todo-Poderoso, aquele a quem um dia nós desejamos nos encontrar um dia, face a face, vivermos lado a lado eternamente, em Teus braços, Senhor, que possamos declarar novamente que estamos seguros em Teus braços, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade de adorar o nosso Deus. Amém? Amém. Como é bom, né, amados irmãos? O louvor é algo tão gostoso, toca nas nossas emoções, a gente se deleita, a gente se alegra, é muito bom. Eu gosto muito de louvar o Senhor. Nós estaremos agora ministrando a palavra do Senhor. Eu quero convidar o irmão Mauro César para que ore, para que o Senhor Deus esteja falando conosco através daquilo que vai ser dito nessa noite. Amém. Oremos ao Senhor. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Então nós cremos no poder da oração. Amém. E por isso o crente está sempre orando, acreditando nesse poder que temos no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus de poder, de glória e de toda majestade, Senhor Deus do céu e da terra, grande é o Senhor, santo é o nosso Deus, 3 vezes santo é o nosso Deus. Amém. Santo, santo, santo é o nosso Pai, o nosso Senhor. E nós lhe agradecemos, Senhor, apesar de tudo que tem acontecido ultimamente em nosso país e no mundo, no globo terrestre. Nós damos graças, Pai, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, porque a Santa Palavra diz que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabendo que isso também é permissão do Senhor. Mas por isso oramos, porque cremos no poder da oração, cremos que o Senhor dá ouvido à oração do justo, Amém. porque assim diz a sua palavra. E pedimos ao Senhor que quebre esse mal, Senhor Deus, que ordene que esse mal seja quebrado, seja tirado, seja queimado do meio do povo, Senhor Deus, e que volte a paz a reinar o coração de cada um Amém. daqueles que vivem sobre essa terra, Senhor. Pai, quero lhe pedir que abençoa, Pai amado, a nossa pastora, essa que hoje está encarregada de agora nos apresentar a santa palavra do Senhor. Amém. E que ela seja iluminada pelo Espírito Santo de Deus, para com a palavra de Deus,
para nos instruir, nos ensinar, nos fazer compreender a sua mensagem, a mensagem que vem do trono do céu, através do Espírito Santo, a boca da filha do Senhor, para nos passar aquilo que vem do alto, Senhor. Capacita ela e abençoa cada um que está nesta hora assistindo, Senhor Deus, para que possa entender a sua mensagem e viver em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmão Mauro César. Nesse instante nós estaremos refletindo na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse o Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículo 23 ao 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. Nós hoje vamos falar sobre prudência e insensatez. Quero pegar esse texto e trabalhar o tema prudência e a questão de muitas vezes haver insensatez, ou seja, falta de sabedoria. Vamos ler o texto. Quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, ou seja, insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Nós temos aqui Jesus fechando um grande discurso que ele fez no seu início de ministério, chamado Sermão da Montanha, e ele está agora fazendo as argumentações finais do Sermão da Montanha. E ele está preocupado com o quê? Com os seus ouvintes. O que os seus ouvintes iam fazer com aquele conhecimento que Jesus havia dado a estes? Como é que eles iriam praticar esse ensino? E aí, com essa preocupação, Jesus está falando aqui em parábolas. Jesus ele usa muito o recurso pedagógico da parábola, que é um recurso de comparação. Quando ele quer falar uma verdade, ele compara com certa coisa, para que as pessoas tenham uma compreensão maior. E aqui Jesus está fazendo uma parábola. Ele está falando de dois homens, um prudente e o outro insensato. E ele fala que esses dois homens fizeram a mesma coisa. Eles construíram uma casa. Um construiu uma casa na rocha e outro construiu a sua outra casa na areia. E na minha pesquisa, na verdade, esses homens construíram as suas casas na beira do rio. Por isso que eles podiam ser fadados à enchente. Muito bem. E Jesus está, então, advertindo que nós não podemos ter uma fé somente, eu pertenço à igreja tal. Meu pai é crente, eu tenho fé no meu pai. Não, você tem que ter a sua própria fé. Você tem que ter a sua própria experiência. Você individualmente tem que conhecer o Senhor. Para Jesus, não basta apenas professar que você pertence a Ele e ouvir as suas palavras. Para Jesus é muito importante que você, façamos uma mesma coisa, ou seja, pratiquemos a palavra. A prática da palavra é fundamental para que nós tenhamos uma vida cristã saudável, para que nós tenhamos uma vida cristã abençoada, para que a nossa vida cristã possa fazer a diferença. E a diferença entre o cristão genuíno e o cristão que não é genuíno, qual que é? A prática da palavra. É a prática da palavra. E eu lanço para você a seguinte questão.
A tua fé é uma fé nominal ou a tua fé é uma fé que se torna prática? Pensa sobre isso. E aí Jesus ele está olhando para esses dois homens e ele fala assim, esses dois homens são dois construtores. O Senhor Jesus está então dizendo algumas coisas que eu queria colocá-las para reflexão dos amados irmãos. Amém? Para Jesus, viver é como construir e edificar casas. Lembra no início do culto de hoje, quando eu falei, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhar aqueles que edificam, no Salmo 27, versículo 1. Então, viver é como construir e edificar a casa. Aquilo que fazemos, falamos, pensamos, planejamos e executamos é a obra que realizamos. Amém? E todo dia você coloca um tijolo nessa construção. Todo dia você coloca algo na construção da sua vida. Todo dia você tem a oportunidade de aprender alguma coisa de relevante. Mas a ideia aqui do Senhor Jesus é que nós absorvemos as verdades eternas da sua palavra numa vida que de fato tenha vivência. Fé e prática, prática e fé. O Senhor Jesus não dissocia uma coisa da outra. Você não pode conhecer Deus na teoria. Você tem que conhecê-lo, você tem que prová-lo, você tem que vivenciá-lo no seu dia a dia, no seu casamento, na relação com seus filhos, na relação de negócio. Você tem que provar a graça de Deus a cada dia. E isso é na prática, na obediência dos ensinos da bendita palavra de Deus. O sucesso na vida cristã dependerá então como você construiu, edificou a sua casa. Como é que você ergueu esses valores da palavra do Senhor. E na época de Jesus, as construções eram muito frágeis. Eu sou cearense, lá de Biapina, Ceará. E minha mãe conta, Dona Maria Suzete, ela conta que nós morávamos numa casa muito precária. Chamava Casa de Sapê, muito precária mesmo. E quando se tinha uma chuva mais forte, nós corríamos riscos. E isso, na época de Jesus também, as construções eram muito frágeis. Lembra lá de Marcos capítulo 2, que Jesus estava ensinando que entrou 4 amigos com um paralítico no telhado da casa? Veja que construção frágil. A minha casa aqui, onde está sendo transmitido esse culto, é uma casa que tem laje, que tem concreto em cima. Dificilmente nós não vai conseguir entrar aqui. Dificilmente alguém vai conseguir fazer isso. Pode até ser que consiga, se tiver o equipamento suficiente. Mas Jesus está preocupado com isso. E geralmente as casas da época de Jesus eram feitas de barro, palha, o teto era simples e muitas vezes o teto ficava aberto. E aí toda essa dificuldade. Então Jesus ele olha e fala assim, olha, há áreas na tua vida que tem brechas. Há áreas que são deficitárias. Observe essas áreas. E você tem que fechá-las. Você tem que protegê-las. Lá em Salmo 3, versículo 23, diz assim, que a coisa mais preciosa que você tem é o coração. De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Devemos proteger então as nossas emoções. E aí eu quero dar um pequeno desvio. Querido, você tem que proteger o seu emocional. Eu falei com pessoas essa semana que não estão gostando de estar em casa. Eu fiquei 2 dias sem sair de casa, achei tão bom. Dava hora de fazer comida, eu fazia, ficar com meus filhos, eu ficava, depois descansava, fazia um culto com meu marido e meu filho. E uma bênção, porque tem uma relação saudável, tem uma relação boa. Você não tem que ficar angustiado, porque eu não saí, e daí você adoecer pelo excesso de ansiedade, pelo excesso de pensar e o excesso de ver notícias. Se você não tem uma cabeça amadurecida, desligue, faça outra coisa mais saudável, desvie a sua atenção daquilo para que você possa, de fato, ganhar saúde emocional. Então Jesus está dizendo, como é que você edificou a sua casa?
como você edificou a sua fé. E aí Jesus vai dizer algumas coisas. Há também diferenças entre eles, pois ambos constroem próximo ao leito seco de um rio. Quando vem a estação das chuvas, o que vai acontecer? A casa vai ser inundada. Essa semana aqui em Brasília, choveu muito, se eu não me engano foi de quarta para quinta. A chuva foi muito forte. E aí aquela região da Bacia de Santa Maria, em algumas cidades, especialmente um local chamado Varjão, aqui em Brasília, da população muito pobre ali no Lago Norte. E aí aquela população se viu em grande apuro. Qual foi o apuro? Estourou lá as bacias de contenção e desceu morro abaixo e muitas casas foram inundadas. Isso aqui em Brasília não acontece, inundação de casas. Isso é comum em Minas, é comum no Rio de Janeiro, é comum em São Paulo. Aqui não é comum porque nós não temos o fenômeno da favela aqui em Brasília. Mas Jesus está falando assim, cuidado, as estações, as chuvas vêm sobre você. Há coisas na sua vida que você não vai controlar. Qual de nós, irmãos, que em dezembro do ano passado pensava que ia passar por uma situação dessa? Quando lá na China começou primeiro começou como uma endemia e depois evoluiu para uma pandemia mundial. Mais de 44 países estão assolados com essa pandemia. Qual de nós que pensou nisso? Que nós estaríamos privados da liberdade de ir e vir? Qual de nós que achou que ia fazer teletrabalho em casa? Qual de nós? Eu não vi ninguém falar sobre isso. Então Jesus falou, cuidado, as estações difíceis vêm. Ela vai vir naquele que construiu sua casa na areia, mas ela vai vir também naquele que construiu sua casa na rocha. As estações difíceis virão. E como é que eu me coloco? Ambas as construções estarão sujeitas às mesmas circunstâncias climáticas. E eu chamaria isso de circunstâncias da vida. Nós estamos sujeitos às situações da nossa vida, a adoecermos, a passarmos uma necessidade financeira, a termos conflito em casa com o filho, a termos uma dificuldade com qual de nós, que pode dizer que esse fato não vai acontecer. As tempestades virão, elas, infelizmente, elas virão sobre muitos. Ambas as casas sofrerão com as tempestades. Os ventos baterão com força as suas paredes. A chuva fará com que os rios transbordem e colocam aquela casa em perigo e os seus moradores que estão lá acolhidos em situação difícil. Há uma diferença então entre esses dois construtores. Como é que cada um se coloca ante a circunstância? Como é que nós nos colocamos ante a circunstância? Como é a nossa reação em meio à pressão? Como nós nos enfrentamos a situação de pressão? Quando você é pressionado, você chora, você se desespera ou você coloca a sua fé, a sua esperança e você crê nas promessas de Deus? Como é que você coloca a sua vida? As tempestades são figura das provas que enfrentamos, das dificuldades que nós iríamos enfrentar. As provas podem chegar de várias maneiras, como a tribulação. Jesus foi tentado no deserto, lá em Gênesis, em Mateus capítulo 4 fala sobre isso. Fala que Abraão foi chamado a sacrificar o seu filho Isaque. Está lá em Gênesis capítulo 22. A família passa por luto, a família passa por reveses, há enfermidade na família, há conflitos na família, há muitas coisas. E aí, como é que nós lidamos com isso? São diversas as circunstâncias que nos servem para provar qual é o material que nós somos feitos. Que tipo de fé é que nós temos? Para que serve? Ou seja, faz a diferença uma fé que é ainda nominal e uma fé que é provada. Em outras palavras, é diante das provações que o valor da nossa fé é testado. E ela pode ser aprovada ou não. Qual a resposta que você dá a essas coisas? Isso aqui que eu tenho observado, irmãos, nós temos que ser exemplo. A igreja tem que ser um bom exemplo para o povo.
Nós temos que ser confiantes. Nós temos que ser pessoas que estamos acima de muitas coisas. Não entrar em pânico, não entrar em pavor. Amém? É na aprovação que é a diferença entre os ouvintes das palavras de Jesus. Ou seja, é muito importante isso. As provações vêm sobre todos. Os prudentes e os insensatos. Ou você acha que eu não passo por provação? Ou você acha que porque você tem tal posição eclesiástica você não passa? Todos nós passamos num determinado tamanho, intensidade, mas todos nós, sem exceção, passamos. Mas o que é adiante é o que nós vamos fazer. E eu queria falar aqui algumas coisas que eu anotei. Este momento de pandemia mundial do coronavírus, eu quero perguntar, onde está a tua fé? Onde está o teu conhecimento de Deus? Você está com medo? Você está preocupado? Você não está conseguindo nem dormir, nem se alimentar direito? Você está aflito? Aí eu quero perguntar, o que você está aplicando com os fundamentos da sua fé em Deus? O que você está fazendo com o conhecimento que você tem de Deus? Que tipo de fé você tem? Que construtor você é? O insensato ou o prudente? Qual casa que você edificou? Na rocha ou na areia? Analise você mesmo. Nesse texto, o conhecimento que temos de Deus revela a nossa profundidade. Veja só, que quem constrói na rocha tem que cavar, tem que ter ligadura. E uma boa casa, ela tem que ter um bom alicerce. Boa casa, bom alicerce. Não é só estética, a parede não, a pintura que você vê. Tem coisas atrás. E aí eu quero falar de nós temos o que? Uma profundidade. Profundidade com o que, pastora? Profundidade com Deus. Profundidade com as verdades de Deus. Experimentado que Deus é bom. Experimentado que Deus nos ama. Entendido a sua graça, entendido o seu amor e não nos desesperarmos ante as questões postas diante de nós. O Senhor vive, o Senhor governa, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Rei majestoso, louvado seja o seu nome. Mas qual é a profundidade que você tem desse relacionamento com Deus? A gente, quando construiu a igreja, na 305, a primeira coisa que é feita é o alicerce. Para fazer as amarrações para subir a parede. Ninguém olha, quando você entra no templo, ninguém pensa nos alicerces que tem ali. Olha para a parede, olha para as janelas, olha para a beleza que está ali à vista. Eu quero falar também da profundidade que você tem que ter com Deus. Pela vida de oração. Pela vida do estudo sistemático da palavra. Pela vida do testemunho de Jesus. Isso é profundidade. Pelo temor do Senhor. Pela guarda dos mandamentos do Senhor. Meu querido, que tipo de construtor é você? Insensato ou prudente? Que tipo de construtora sou eu diante do Senhor? E nós temos que prestar bastante atenção sobre isso e notarmos as verdades eternas da palavra de Deus. Amém? E eu queria que você entendesse isso. E aí Jesus está distinguindo. Olha, o insensato não pratica. O insensato não leva a sério. O insensato ignora. O insensato é emocional. O insensato é instável. O insensato, ele está aqui, chora, está até glória, amém, virou as costas, ele esqueceu. Mas o prudente, ele guarda as coisas do coração. Ele faz como Maria, que guardava todas as coisas do coração. Guarde a palavra no coração. Alicerce, então, sobre a rocha significa ouvir e praticar a palavra. Ouça a palavra. A Bíblia diz,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Ouça a palavra. E nós não podemos ser cristãos, crentes nominais, mas crentes que têm uma fé viva, uma fé maravilhosa na presença de Jesus. E nós temos que atentar para isso. Veja que Jesus, ele vai aplicar aqui alguns conceitos interessantes. Eu vou só caminhando para o final da palavra. Olha só. Note que não existe diferença entre os ouvintes de Jesus, até que chegue as tempestades e as provas. Não há como distinguir um crente professo de um crente falso. Dá para distinguir? Não dá. Quando é que vai ter a distinção do crente falso do crente professo? No dia do juízo de Deus. Pois, olha só, eles se parecem muito. O joio se parece com o trigo. É o mesmo. Você olha assim, é a mesma coisa. Você, não, pastor, aqui não tem joio, aqui só tem trigo. Mas no dia da colheita, eles vão ser separados. Eles vão ser separados. A árvore boa é distinguida da árvore ruim. Por causa de quê? Pelo seu fruto. Um dia a árvore produz o fruto. E se ela é boa, ela vai produzir bons frutos. Distinguir entre um cristão e um não cristão é mais fácil. Chegando às provas da vida, porém, fica evidente que quem construiu sua casa sobre a rocha, as tempestades colocam em descoberto os nossos alicerces, as nossas estruturas. As nossas estruturas. Quem ouve e pratica as palavras de Jesus, enxergando as lutas, permanece com sua vida inabalável, firme e segura no Senhor. Vou repetir, quem ama quem permanece com a sua vida inabalável, quando chega às lutas, fica inabalável, firme e é seguro. Irmãos, nós temos sido assim, nesse momento, nesse tempo. Nós temos nos colocado assim. Temos que pensar sobre isso, porque isso deve fazer parte da nossa vivência com Deus. Nós devemos buscar isso como um fato importante na nossa trajetória com Deus. Eu pratico ou eu não pratico? Eu sou um crente nominal ou sou um crente que tem uma fé viva no Deus vivo? É algo de nós estarmos aqui pensando. Vamos avançar. Jesus demonstra que não basta ouvir sua palavra, é preciso praticá-la. Diante das provações que virão, elas chegam tanto para o ouvinte prudente quanto para o insensato. Ouvir as palavras de Cristo e não praticá-las é loucura, é insensatez, falta de prudência. As palavras que eu vos falo são espírito e vida. As palavras que eu vos falo não são de mim mesma, mas daquele que me enviou. Olha só, Jesus ele falou a palavra do Pai. Então, quem não atenta para a palavra do Pai está sendo insensato, está agindo com loucura. Mas quem atenta, essa pessoa está agindo com prudência. Professar a fé em Cristo não é só pertencer a uma igreja. Não, é uma coisa muito mais além. Por isso, quando ele recebeu a visita de Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele fala assim, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa passar pelo processo do novo nascimento. Nós também, irmãos, precisamos nos analisar através da nossa prática, se de fato nós nascemos de novo, se de fato nós somos nova criatura, se de fato a vida de Deus está em nós, irmãos. Temos que fazer essa análise. E esse texto me leva a pensar sobre isso. E Tiago, no capítulo 1, o meio-irmão de Jesus, no versículo 23, diz, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quem não pratica, engana a si mesmo. É Tiago que fala. E Tiago diz que é como uma onda que vai e que volta. Aquele que ouve e não pratica a palavra como alguém que se olha no espelho e logo se esquece a sua aparência. Que coisa, hein? É algo de nós estarmos pensando, enganando a nós mesmos.
Tem muita gente enganada dentro da igreja, que acha que está agradando e de fato não está agradando. E aí eu queria chamar a atenção sobre isso aos irmãos. Isso é muito sério. E eu caminho agora para o final. Tem muita coisa aqui, eu passei adiante, mas eu caminho para o final, pensando aqui na realidade do Brasil. Pensando aqui na realidade do mundo evangélico brasileiro. E aí, o Brasil ele tem crescido muito a quantidade de evangélicos. Dizem que nós chegamos a ser 35% da população. E isso é um número importante, eu acho importantíssimo. Eu sou convertida há quase 39 anos ao Evangelho de Jesus, e quando nós fazíamos cultos públicos nas ruas, eu lembro que as pessoas jogavam pedra na gente, chamavam a gente de Bíblia preta, e nos destratavam nas ruas. Eu lembro dessa experiência que a gente teve, e eu me converti com 16 anos, e eu lembro que eu falava no meu coração, mas nós vamos ser como aquele cântico da harpa cristã, tantos como areia no mar. Eu sempre falava isso no meu coração. Os evangélicos vão crescer muito. Eu falava no meu coração isso. Eu dizia como uma coisa que é importante. Porque o evangelho mudou a minha vida. O evangelho mudou a minha estrutura. Ele mudou a minha forma de pensar, de agir. O evangelho fez bem para mim. Então se o evangelho fez bem para mim, vai fazer bem para todas as pessoas. Aleluia! Mas por que eu estou falando hoje nesse tema? Porque eu quero colocar uma coisa como pastora dos irmãos aqui da Igreja Batista Chamar. Quero chamar a atenção dos irmãos em decorrência desses fatos do Covid-19, dessa pandemia que está instalada, e o Brasil já está com mais de 4.000 casos. Tá, irmãos? Muito trombeta tocando, muita lata batendo nas redes sociais, e nós temos que ter sabedoria, e nós temos que ter entendimento, e nós temos que perceber o que está acontecendo. E é profecia daqui, e é visão de lá, e é revelação daqui, é revelação de lá. Eu quero dar uma palavra pastoral para a igreja. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Que o Brasil não vai passar por isso. Deus não amou só o Brasil, meus irmãos. Deus amou todas as pessoas. Ou aquele pessoal que morreu na Itália, Deus não amava? Amava sim. Jesus foi capaz de morrer por todas as pessoas. Então, meus irmãos, cuidado. Fique alicerçado, fundamentado em Deus. Fuja dessa questão. Seja prudente. Fuja do misticismo. Fuja dessas coisas. Saia desse ambiente. Esse ambiente, ele não é produtivo, ele não traz saúde espiritual, ele não traz saúde emocional. Seja um crente sensato, seja um crente prudente, seja um crente sábio. Infelizmente a gente vai passar por essas situações, pastora, mas está na Bíblia que é fim dos tempos. Todos os sinais estão postos aí. Lê Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus. Lê Lucas capítulo 21. Mas se você for pensar na peste espanhola que teve há mais de 5 séculos, em 17 agora teve outro problema sério. E aí, quantas pandemias o mundo já teve? E o mundo continua a viver. Então nós temos que pensar que a igreja deve pensar na pregação do Evangelho. E mais que a pregação do Evangelho, a igreja tem que pensar na prática dessa pregação. Famílias vivendo de fato o Evangelho. Cuidado também, outro alerta que eu faço, com a má interpretação das Escrituras. Tem muita gente aí vendo muita coisa, sentindo muita coisa. E nós temos que nos basear nas Escrituras. E o centro das Escrituras se chama-se Jesus. Ele é o centro da Escritura. Tem então uma fé prática e saudável, bem equilibrada. Faça um culto racional a Deus. Precisamos buscar isso e termos isso como foco da nossa vida. Por último, eu coloco a seguinte questão. Você é um crente sensato, que construiu sua casa na rocha? Ou você é um crente insensato, prudente, que fez a sua casa na areia? Que tipo de crente você é? Você é sensato? Você é prudente? Ou você é insensato? Você é sábio ou você é louco? Como é que você está construindo a sua vida?
Que Deus, através da ação do Espírito Santo em nós, possa nos ajudar a nós fazermos uma autorreflexão. Não, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso voltar às Escrituras. Eu preciso voltar à Tua Palavra. E eu digo uma coisa a você. Se você ler a Bíblia com o coração humilde, com o coração quebrantado, Deus virá sobre você e revelará a sua palavra, a sua verdade. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. E que essa palavra sirva de bênção, sirva de refrigério, sirva de alerta para cada um de nós. Amém? Vamos ter um louvor agora com o Ministério de Louvor com a nossa irmã Josélia. Irmão Elinor. Aleluia. Que nós possamos declarar nesta noite que o Senhor Deus, Ele é todo poderoso e a Ele seja dado todo o louvor e toda a adoração nessa noite e em todos os dias das nossas vidas. Que você creia que Deus está no controle de todas as coisas. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra.
estamos nos encaminhando para o encerramento deste culto, esse culto ao vivo, que nós estamos fazendo. É uma forma de nós darmos assistência espiritual aos irmãos da nossa igreja, que muitos estão em quarentena. Nós estamos aqui para fazer isso. Eu quero só passar um aviso relevante para os irmãos. Quarta-feira, às 20 horas, nós teremos Quarta da Palavra. Então, quarta-feira, nós estaremos abordando um assunto relevante das Escrituras para a igreja, e a nossa ideia é o estudo da palavra mesmo. Então, quarta-feira, a gente vai passar um informezinho antes e os irmãos podem acessar, mas não só acesse para a sua família e para você. Chame outras pessoas, vamos multiplicar, vamos ser pessoas multiplicadoras disso. E domingo que vem é o primeiro domingo do mês. E aqui eu estou pensando como é que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um culto com ceia, orientando aos pais da família que dê a ceia para os seus familiares. Eu vou ver direitinho, no meio da semana a gente passa para os irmãos. Nós queremos agradecer a todos e que o seu Deus te dê uma semana abençoada, uma semana frutífera. Mantenha a tua fé nele, mantenha a tua esperança nele, mantenha a confiança nele. A irmã Josélia acabou de cantar que o nosso Deus é poderoso. Ele criou todas as coisas e ele vai intervir segundo aquilo que ele estabeleceu no seu coração. Então, nesse instante, eu queria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar, vou dar a bênção final e você se despeça e leve isso para alguém, essa mensagem. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nessa noite nos falou ao coração para nós termos uma fé prática, uma fé consequente, uma fé que verdadeiramente agrada ao Senhor. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos manifestando que tipo de material nós somos feitos. E nós queremos ser feitos do material da tua palavra. Nós queremos ser formados pela presença do teu Espírito. Nós queremos ser pessoas talhadas pelas convicções que o Senhor Deus tem nos dado, Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus, abalar, não nos deixa sucumbir, mas mantenha a nossa vida, Senhor Deus, focada em Ti, mantendo a nossa fé em Ti, a nossa esperança em Ti. E eu te peço, Senhor, que Tu visite a cada lar, a cada filho Teu, que Tu liberes bênção, que Tu liberes a Tua graça. E eu te peço que essa semana seja uma semana de bênção, Senhor Deus, a cada vida, especialmente nesse momento, que cada um dos teus filhos possam multiplicar a tua palavra, a palavra, Senhor Deus, de fé que nós temos em Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que aconteceu neste lugar. Tudo que foi feito aqui foi para a glória do teu nome. E que o Senhor Deus esteja abençoando a vida do meu esposo, que esteve aqui trabalhando, a vida do irmão Rinaldo, da Josélia que ministrou, do irmão Mauro César, Senhor Deus está dando assistência, do Guilherme também. Senhor Deus, visita a tua igreja com graça e paz. No mais, irmãos, viver em paz, andar em amor, e o Senhor estará sobre vós. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Tenha uma semana de paz e de bênção, no nome de Jesus. Se cuidem, fiquem em casa.